800 mil pessoas esperavam ela acordar. Luna sabia disso do mesmo jeito que sabia que o coração batia, sem precisar pensar uma frequência de fundo que não tinha interruptor. Ela abriu os olhos às 6h14 e a mão já estava se movendo, antes do travesseiro, antes da luz, antes mesmo da palavra amanhã ter chance de se formar. Desbloqueou a tela, os números carregaram. O peito fez aquela coisa, a contração involuntária com um punho fechado bem abaixo do externo. Não era dor, não era bem prazer. Era algo no meio que ela havia parado de tentar nomear 2 anos atrás. Os likes estavam subindo. Um pouco, o suficiente. Ela soltou o ar pelo nariz e sentiu os ombros caírem 2 centímetros. O punho relaxou, o dia estava autorizado a começar. Ficou ali rolando a tela, os comentários viraram um rio, emojis de corações, confissões parasociais, você é a única pessoa que me entende, e 3 mensagens cruéis que ela leu 6 vezes cada uma, sem perceber o que estava fazendo. As cruéis sempre grudavam. Ela tinha dito isso numa câmera uma vez, rindo consciente de si mesma, e 40 mil pessoas tinham curtido. Ela se sentiu compreendida por exatos 4 segundos. Depois o sentimento se dissolveu. Depois ela verificou de novo. O quarto cheirava a spray de lavanda e cabos de carregador. O ring light ficava no canto com uma lua apagada. A escrivaninha guardava a arqueologia de sempre. Batons organizados por subtom, cadernos cheios de ideias de conteúdo que nunca chegaram à câmera. Uma barrinha de proteína pela metade de 3 dias atrás. O papel alumínio mole pegajoso na umidade. Lá fora, São Paulo já estava acordada. Ônibus, obra, uma moto encontrando uma brecha no trânsito e acelerando por ela. A cidade não se importava com os números dela. Ela só se movia, enorme, indiferente, uma máquina com 10 milhões de peças e ninguém no comando. Luna se sentou. As costas estalaram. Os olhos estavam secos do ar-condicionado, frio demais. E uma dor de cabeça fraca pressionava na base do crânio, o tipo que vem da tela demais. Água de menos, tensão baixa e constante de performar a vida inteira para desconhecidos. Luna tinha 24 anos, tinha 800 mil seguidores, 3 contratos de marca, uma linha de produtos e um empresário que mandava mensagem à meia-noite sobre janelas de engajamento. Ela também estava cansada nos ossos. A mensagem chegou numa terça-feira. Ela estava na cozinha, descalço no piso frio, um café esfriando na mão, leu em pé, depois sentada, depois em pé de novo. De Caio Turing, CEO, Nexus Feed. Gostaríamos de fazer uma proposta. As mãos tremiam. Ela disse para si mesma que era cafeína. O escritório de Caio ficava no 32º andar de um prédio feito quase inteiramente de vidro. O elevador, São Paulo se espelhava em todas as direções, cinza e verde e desbotada de sol, indo até o horizonte e continuando depois dele. Bonita do jeito que poder é bonito, fria total. O escritório não tinha barulho de rua, nenhum zumbido do ar-condicionado, só uma frequência baixa e quase inaudível que poderia ser música ou o próprio sistema circulatório do prédio. Carpete carvão, espesso embaixo dos pés, móveis que custavam muito dinheiro para parecer que não tinham custado nada. Caio se levantou quando ela entrou, talvez 45 anos, prata nas têmporas, terno da cor da nuvem da tempestade, sem um amassadinho. Tinha um aperto de mão que havia sido treinado. Firme, breve, 2 bombadas, contato visual mantido e uma batida a mais. Luana, como se conhecesse há anos, gesticulou para a cadeira e ela sentou. Ele deslizou uma pasta pelo vidro com um movimento fácil de quem faz isso 1000 vezes. O papel dentro era o tipo caro, levemente creme, pesado entre os dedos. Então, ele recostou na cadeira, olhou para ela do jeito que se olha para algo que se esperava ver pessoalmente. O que você está fazendo agora? Ela piscou. Como assim? Conteúdo? O que está no ar? Estou... uma série de rotina matinal e uma coisa de marca, skincare. O contrato com a Lume? Ele acenou com a cabeça, já sabendo. Como está o engajamento? Está bem, está bom. Está estabilizando. Não era cruel, era só factual. Ele inclinou levemente a cabeça, você sabe que está. Ela não disse nada. Ele deslizou a pasta mais 1 centímetro na direção dela. A gente acha que você está subutilizando. Luna olhou para a pasta, não tocou ainda.
A ideia é simples, ele disse. Você continua fazendo o que faz, a gente só abre a abertura. 24 horas, vida real sem corte, as pessoas têm assistido uma versão sua, a gente entrega a coisa toda. Isso é muito acesso. É o que elas já querem. Ele abriu as mãos. Você nunca mais precisaria pensar em números. Essa parte desaparece completamente. Ela olhou para ele. Os números não desaparecem, ela disse. Eles viram problema de outra pessoa. Algo mudou na expressão dele. Quase, não exatamente. Um sorriso. Leva a pasta, ele disse. Leia hoje à noite. Ela pegou 40 páginas, o número no topo, o de todos os zeros, estava lá como um fato geológico. Disse que ia pensar. Ele acenou como quem já tinha agendado a próxima reunião. Ela não conseguia pensar no apartamento. Telas demais, superfícies demais, lembrando o que ela deveria estar fazendo. Foi caminhar até o parque. Era uma daquelas tardes de outubro que São Paulo ganha de vez em quando. Luz entrando, baixa, dourada e um pouco turva. O ar carregando o eucalipto das árvores e algo doce de um carrinho de milho assado perto da entrada. Crianças correndo atrás de um cachorro na grama, 2 velhos jogando baralho numa mesa de concreto, uma mulher de scrubs comendo arroz de uma marmita, olhos fechados, rosto voltado para o sol como uma planta. Todo mundo parecia tão comum, tão sem pressa. Luana percebeu que não conseguia lembrar a última vez que tinha caminhado em algum lugar sem filmar. Achou um banco perto do chafariz e sentou. Os dedos continuavam derivando para o bolso por hábito. Então parando. Um alcance fantasma por algo que não estava lá. Perdeu alguma coisa? Ela olhou para cima. Velho no outro lado do banco, 68, talvez 60, rosto curtido em algo interessante, linha nos cantos dos olhos de tanto franzir diante de frases difíceis, camisa de linho simples, levemente amassada, sapatos que tinham ido ao sapateiro uma vez, um caderno de capa de pano no colo, verde escuro, os cantos macios e quase aveludados do uso, óculos de leitura empurrado para a testa. Ele estava olhando para a mão dela, ela estava alcançando o bolso de novo sem perceber. Não, ela disse, desculpa, é hábito. Ele voltou para a página. Ela ficou olhando para o chafariz. A água caía e não realizava nada e não precisava. Você já... Ela parou. Ela esperou sem olhar. Você já recebeu uma oportunidade que parece errada, mas você não consegue explicar por que parece errada? E todos os motivos que você contaria para outra pessoa fazem soar como uma boa ideia? Ele virou uma página. O papel fez um som seco e suave. O que o seu corpo faz, ele disse. Quando você pensa em aceitar. Fica quieto. Não quieto de relaxado, outra coisa. Ele olhou para cima, olhos castanhos escuros, quentes, um pouco cansados do jeito que fica quem presta atenção nas coisas há muito tempo. Ele disse. Não com descaso, mas como anotando. Ficaram ali sentados, ela não foi embora. Ele não achou isso estranho. Hélio, ele disse depois de um tempo. Luna. Ele acenou como se fosse informação suficiente por enquanto e voltou para a página. Ela não sabia exatamente quando a conversa tinha começado. No momento estava olhando para o chafariz, e daí ela estava dizendo alguma coisa sobre um romano que tinha passado por um ano ruim. Exílio, problemas com o imperador, as coisas de sempre. E ela tinha dito que romano e de alguma forma isso foi 40 minutos atrás. Hélio não falava do jeito que as pessoas falavam em podcast. Não tinha um ponto para onde estava caminhando. Começava uma coisa, deixava pela metade e deixava pousar. E esse homem, Sêneca, o nome dele, escrevia cartas, Hélio disse. Para um amigo, a vida dele toda foi muito dramática politicamente. Mas as cartas não são sobre isso. São sobre... Ele pausou, virou a mão no ar. Tempo principalmente, como a gente passa tentando impressionar quem. E o que ele disse sobre isso? Não é muito lisonjeiro, um meio sorriso seco. Ele basicamente acha que a gente é idiota nisso. Ela riu, de verdade pequeno surpreendido. Tinha uma frase que ele ficava voltando, Hélio disse. Abriu o caderno numa página perto do começo,
margens cheias de anotações e caneta azul. Retiede in the Ipsum. Ele disse baixinho, como lendo para si. Volta para dentro de você mesmo, sai da multidão. Fechou o caderno. Ele não estava falando de isolamento. Era mais que ele achava que a maioria das pessoas nunca realmente vivia a própria vida. Vivia a versão que os outros estão assistindo. O cheiro de eucalipto passou. Atrás deles, a criança que finalmente tinha alcançado o cachorro estava rindo. Gostoso e incontrolável, sem pensar em como soava. Luna olhou para as mãos, unhas rosas, nude, contrato de marca, um produto que ela tinha postado 6 vezes e cujo nome não conseguia lembrar agora. O meu trabalho é... As pessoas me assistem, ela disse. É isso que é o trabalho, é tudo que é. Claro, Hélio deu de ombros. Ele ficou 30 anos se apresentando no Senado. Uma pausa. Ele só achava que tinha diferença entre escolher ser visto e precisar ser visto. O chafariz correu. A luz tinha ficado âmbar. Ela sentiu algo queimando no fundo dos olhos e piscou com força. Ele escreveu sobre tempo especificamente? Ele escreveu sobre tempo especificamente? Ela perguntou, tentando manter a conversa no nível intelectual, terreno mais seguro. Ele ficou quieto por um momento, então abriu o caderno em outra página, mais para o meio, onde as anotações ficavam mais densas, mais urgentes, como se o dono tivesse relido aquela parte muitas vezes. Tem um texto aqui que ele escreveu, Hélio disse. Não uma carta, um ensaio sobre a brevidade da vida. Ele começou com uma ideia que parece óbvia, mas não é. Passou o dedo pela página. Ele disse que a vida não é curta, a vida é longa. O problema é que a gente desperdiça a maior parte dela. Luana franziu o senho levemente. Isso é diferente do que as pessoas costumam citar. É todo mundo que fala que a vida é curta? Então aproveite. Sêneca dizia o oposto. Dizia que temos tempo suficiente para qualquer coisa que realmente importa. O que não temos é atenção, presença. A gente entrega o tempo para as coisas que não escolhemos conscientemente e depois reclama que ele acabou. Ele fechou o caderno sobre o dedo, mantendo o lugar. Ele dá um exemplo que me pegou quando li pela primeira vez. Hélio continuou. Ele descreve um homem muito ocupado, reuniões, compromissos, sempre correndo, cheio de projetos, cheio de planos. E Sêneca diz, esse homem vai morrer surpreso, porque nunca parou para realmente viver nenhum momento. Ele viveu no futuro a vida inteira, sempre esperando chegar em algum lugar, e quando chegou, já era tarde. O vento moveu as folhas das árvores, um silêncio passou entre eles. Você está falando de mim? Luna disse, sem acusação, só constatação. Estou falando do homem do exemplo. Ele abriu o caderno de volta. Mas você pode pegar emprestado se quiser. Ela ficou olhando para o chafariz. Mas e o trabalho? Ela disse. Mais devagar agora. Tem horas que é o conteúdo Eu sei que não é real, mas em alguns momentos eu realmente conecto com as pessoas. Tem comentários que... Ela parou. Não é tudo vazio. Nunca disse que era. Ele não tirou os olhos da página. Sêneca não era um monge. Ele era senador, advogado, escrevia peças de teatro que as pessoas assistiam por diversão. Ele não tinha problema nenhum como ser visto. Uma pausa. O problema era diferente. Qual era? Ele pensou por um momento. Ele distinguia entre o tempo que você gasta e o tempo que você perde, ele disse. Gastar é consciente, você escolhe. Você sabe que está trocando e por quê. Perder é quando você olha para trás e não sabe como foi. Ele olhou para ela. Quantas horas da última semana você consegue descrever sem mencionar uma métrica? Ela abriu a boca, fechou, Hélio voltou para a página, não precisava de resposta. Preciso ir, ela disse, depois de um momento. Tudo bem. Ela se levantou, pegou a bolsa. Adianta? Ela perguntou. O livro adianta de verdade? Ele olhou para a capa verde sussurrando no colo, passou o polegar pela lombada. Não consertou nada, ele disse. Continuei querendo coisas que não deveria querer por muito tempo depois. Ele olhou para cima. Mas foi bom ter companhia, acho. Alguém que tinha sido tão idiota quanto eu e teve a decência de escrever. Ela ficou parada um momento. Amanhã no mesmo banco? Amanhã no mesmo banco? Ela disse. Ele levantou um ombro, quase um encolher.
Geralmente estou aqui. Ela foi para casa e ficou na escrivaninha sem ligar nada. O apartamento parecia diferente no silêncio. O ring light parecia menos uma ferramenta e mais uma exigência. A câmera no tripé apontava para o lugar exato, 14 centímetros e meio da janela, onde ela sempre sentava. Ela tinha medido uma vez, a distância precisa em que ela parecia a pessoa que deveria ser. Abriu o painel das análises, foi rolando para trás, meses, 1 ano e meio, 2 anos. Os picos eram nos dias em que tinha chorado na câmera. Os penhascos eram nos dias em que tinha tentado dizer algo verdadeiro sem embalagem emocional. O algoritmo tinha ensinado pacientemente e sem crueldade exatamente o que ela precisava se tornar. Não era pessoal, era engenharia. Raiva, medo, saudade, inveja. Alimenta isso em gente suficiente e os números sobem. A máquina não era má. Ela estava com fome. E ela tinha se alimentado disso. O próprio eu dela, moído e servido em pedaços que cabiam em 60 segundos. Ela pegou o contrato, largou, pegou de novo. 40 páginas, um número grande, uma vida permanentemente ligada. Colocou de volta na mesa, desligou o monitor. O silêncio entrou ao redor dela. Ela ficou dentro dele do jeito que você fica num quarto frio. Rígido. No começo, esperando acabar, mas não ficou hostil, só esperou. Ela ficou ali por 20 minutos, depois 30. Ela encontrou Kai de novo uma semana depois. Ele estava na janela quando ela chegou, mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a cidade com a facilidade de quem vistoria uma propriedade. Virou-se e sorriu, gesticulou a mesma cadeira, mesmo carpete, mesmo silêncio, o mesmo nada caro. Ela sentou. Ele não abriu nada, só olhou para ela um momento e então... Quero ser direto com você sobre uma coisa, ele disse isso com leveza. O tom de quem está prestes a dizer algo que ensaiou soar espontâneo. Antes de assinar, ela esperou. A gente está de olho em você desde quando você tinha 40 mil seguidores. Ela manteve o rosto quieto. Os impulsos iniciais de recomendação, o posicionamento nos feeds sugeridos, ele disse do jeito que descreveria escolher um bom lugar no restaurante. Decisão prática, feito por boas razões. Nada para achar estranho. Seus primeiros 6 meses, a gente conseguia ver o que você estava construindo e ajudamos a andar mais rápido. A temperatura da sala não mudou. O algoritmo que você colocou na frente das pessoas, ele continuou. Foi calibrado especificamente para você. O que faria elas voltarem, a gente testou. Uma pequena pausa. Você não sabia, claro, é como se funciona. Luna olhou para as mãos espalmadas nas coxas. Então esse tempo todo, ela disse devagar, o crescimento foi real, ele disse. As pessoas genuinamente gostam de você. Isso não é fabricado, inclinou a cabeça. A gente só garantiu que elas tivessem a chance de descobrir. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, por que está me contando isso agora? Por que você vai assinar de qualquer forma? Ele disse sem arrogância, só com quem apresenta uma equação já resolvida. E quando assinar, quero que seja sabendo o que é. Não há nenhum benefício em você descobrir depois. Ela olhou para ele, tinha algo ali que era quase honestidade, que era perturbador justamente por isso. Você acha que está me ajudando? Ela disse. Não era acusação, era pergunta real. Kai inclinou a cabeça levemente, com quem reconsidera a formulação. Acho que estou sendo eficiente, ele disse. Que é diferente. Ele se levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela por um momento, olhando para a cidade. Você sabe quantas pessoas têm o que você tem e desperdiçam? Passam anos criando conteúdo mediano, sem direção, sem estratégia e some. Ninguém lembra delas. Elas mesmas não lembram direito do que fizeram. Ele virou. Você tem algo que não tem preço, uma conexão real com uma audiência real. A gente não cria isso. A gente só amplifica o que já existe. Amplifica o quê? Para que dure? Ele voltou para a mesa, apoiou as mãos na beira do vidro. Pensa em legado. Não no sentido piegas da palavra, no sentido literal. Daqui a 20 anos, o que vai restar de você na internet? Alguns posts esquecidos ou algum arquivo vivo? 24 horas por dia, anos de material,
Uma vida documentada de um jeito que nunca foi feito antes? Ele abriu as mãos. Isso é história. É o que os grandes sempre quiseram e nunca conseguiram. Você pode ter. Luana ficou olhando para ele. Mas não é a minha história, ela disse. É a que vocês constroem enquanto eu durmo. Toda a história é construída, ele respondeu sem hesitar. A sua já é. Você escolhe o ângulo, corta o que não quer mostrar, usa a luz certa. Isso não é honestidade, é curadoria. A gente só está propondo uma curadoria mais ampla. Ela ficou quieta, ele esperou, tinha a paciência de alguém que já viu esse silêncio muitas vezes e sabe que geralmente vem depois. Você realmente acredita nisso? Disse ela. Acredito que desperdício é o maior pecado que existe, ele disse, e você está desperdiçando o que tem. Ela olhou para a pasta, para a caneta ao lado, para o número no topo da primeira página. Quantas outras pessoas? Uma pequena batida. Como assim? Quantas outras pessoas você fez isso? Ele manteve o olhar. Não disse nada. É o que eu imaginava, ela disse. Ele destampou a caneta, colocou na mesa apontando para ela. Você entende a oportunidade aqui, ele disse. Não era bem uma pergunta. Ela olhou para a caneta, a pasta, a cidade atrás dele brilhante. Vou entrar em contato, ela disse. Pegou a bolsa e saiu. O parque de novo, claro. Início da noite, mais frio, o carrinho de milho tinha ido embora, os jogadores de baralho tinham ido embora, a luz tinha ficado roxa, acinzentada e suave, e o eucalipto estava mais forte no ar que esfriava. Mais afiado, quase medicinal. Ela estava no banco, Luna sentou com força, a madeira estava fria e levemente úmida atrás dos jeans. Ficou olhando para o chafariz, água caindo e caindo. Ele me criou, ela disse por fim. As palavras saíram mais ásperas do que ela esperava. Desde o começo, a curva de crescimento inteira ele montou. Decidiu que eu ia me tornar e criou as condições e esperou. Ele não disse nada. E a parte insana é... Ela parou, pressionou os dedos contra a boca por um segundo. A parte insana é que ainda funcionou. Eu ainda, quero dizer, ainda quero, mas sabendo agora... Ela balançou a cabeça. Consigo sentir ainda querendo. Ele virou uma página. O que você faria, ele disse, com isso, se aceitasse? Não sei, continuar, mais maior. Maior em direção a quê? Ela abriu a boca, fechou. Ele deixou ficar ali, não preencheu. Ele disse que é sobre legado. Ela disse que daqui a 20 anos vai sobrar alguma coisa documentada, uma vida inteira registrada. Ela parou e tem uma parte de mim que quer isso, que acha que tem razão. Sobre o que especificamente? Sobre desperdício? As palavras saíram difíceis. Ele disse que desperdício é o maior pecado, que eu tenho algo e estou não usando direito. Ele ficou quieto por um momento. Sêneca também fala sobre legado. Ele disse, não como argumento, só colocando na mesa, mas ele chega num lugar diferente. Qual lugar? Ele diz que a maioria das pessoas que se preocupa com o legado está, na verdade, com medo de desaparecer. Ele passou o dedo pelas anotações à margem. Querem deixar rastro, porque não conseguem suportar a ideia de que vão acabar e ninguém vai notar. Então documentam, acumulam, produzem. Não pelo que estão fazendo, mas pela prova de que existiram. Luna ficou olhando para o chafariz. E o problema com isso é, ela disse baixinho. Não tem problema nenhum necessariamente, ela fechou o caderno. A menos que seja único o motivo. A menos que a pessoa nunca consiga simplesmente estar em algum lugar sem transformar em conteúdo, sem checar se está sendo registrado. Ele olhou para ela. Aí não é legado, é ansiedade com outra roupa. O vento passou, folhas se moveram. Não sei quem são seus números, ela disse por fim. As palavras saíram sem drama, só um fato que ela não tinha dito em voz alta antes. Sei que é uma coisa terrível de falar. Não é, ele virou outra página, é uma coisa honesta. Pegou na bolsa sem cerimônia e colocou o caderno no colo dela. Capa verde, surrada, macia como um tecido na lombada. Ela olhou para ele e não abriu. Você já foi... Ela hesitou. Você parece muito resolvido. Um breve e seco exalar, quase uma risada. Ensinei filosofia por 30 anos, ele disse.
Conferências, artigos, tudo. Era bom em performar certeza. Ficou catando na própria manga. É uma maneira muito respeitável de passar a vida se importando demais com o que todo mundo acha de você. Ela olhou de soslaio. E o que mudou? Uma pausa longa, as árvores se moveram na brisa. Um pássaro chamou uma vez. Fiquei doente, ele disse. Nada dramático, mas por uns 4 meses não consegui trabalhar. E percebi, sentado naquele apartamento, sem aula para dar, sem ninguém para pressionar, que não fazia ideia do que eu realmente pensava sobre nada. Ele olhou para o chafariz. Estava tão ocupado sendo a pessoa que sabe das coisas que nunca tinha parado. Balançou a cabeça uma vez. Lembrei do Sêneca, aquele ensaio sobre a brevidade da vida, que a vida não é curta. A gente que entrega o tempo sem perceber. Fiquei envergonhado. Um pequeno sorriso. O que é claro exatamente o que ele previa. Luna abriu o caderno com cuidado, as páginas densas com texto impresso e anotações nas margens, argumentos, estrelas, um ponto de exclamação numa página que ela gostaria de ler devagar. Entre 2 páginas, perto do meio, um bilhetinho amarelo, desbotado até a cor de fita velha. Letra de Hélio pequena e caprichada. A virtude é o único like que não expira. Ela leu 2 vezes e ficou com isso. Você escreveu para você mesmo? Ela perguntou. Ou estava esperando que alguém lesse? Hélio considerou de verdade por um momento. Os 2 provavelmente, ele disse, em momentos diferentes. Ela gravou mais um vídeo, sem ring light, só o abajur da mesinha de cabeceira, jogando uma luz quente regular no lado do rosto, celular apoiado numa pilha de livros levemente torto, sem segunda tomada, sem roteiro, só Luna perto da câmera, do jeito que você fala com alguém na mesa da cozinha, à meia-noite, quando está cansado demais para ler alguma coisa além da verdade. Ela falou sobre acordar com medo, as especificações físicas, o aperto no peito, os olhos secos, a mão indo para o celular antes de o cérebro estar funcionando. Falou sobre o que faz com uma pessoa construir o senso de si, num número que zera a cada 24 horas. Falou sobre um banco de parque e um caderno que cheirava a papel velho. E há algo que ela não conseguia nomear direito, algo que talvez fosse paciência. Não citou Sêneca pelo nome, só disse: uma ideia antiga que ninguém teve o cuidado de nos contar. A vida não é curta, a gente que desperdiça ela sem perceber. A gente entrega o tempo para as coisas que não escolheu, para métricas que não pediu, para a aprovação de pessoas que amanhã não vão lembrar do nosso nome. E quando acaba, ficamos surpresos, como se não tivéssemos visto e vindo. Não dá para recuperar o tempo, mas dá para parar de entregar. Ela parou de falar, olhou para a câmera por um momento, um lado do rosto na luz, outro na sombra, cansada, real, completamente diferente da thumbnail. Ela postou, virou o celular com a tela para baixo na escrivaninha, a madeira estava fria embaixo da palma. Lá fora, São Paulo se movia pela noite, vasta e contínua, e não assistindo. Os números foram ruins. Não dramaticamente ruins, sem polêmica, sem ataque, só quietamente, honestamente e humildemente baixos. O menor engajamento em 2 anos. O algoritmo tinha olhado para o conteúdo, não encontrando gancho. Escalada, alavancada e seguindo em frente. Ela ficou sentada com o café e esperou. Esperou a onda fria, a voz atrás do olho esquerdo. Não veio. O que veio foi o silêncio, o dela, amplo e quieto, e essa era a parte estranha, não vazio. Não o eco oco que ela tinha medo a vida adulta inteira. O silêncio de uma pessoa que está simplesmente, quietamente aqui, presente, contabilizada. Ela ficou nele por 40 minutos. Não checou o celular uma vez. Na manhã seguinte, ela subiu de novo para o 32º andar. Sem advogado, sem discurso. Caio estava na mesa. Olhou para ela com aqueles olhos estáveis e calibrados. Não se levantou. Ela foi até a mesa, colocou o contrato no centro do vidro, imaculado, nenhuma página dobrada, nenhuma linha marcada. Deu um passo atrás. Ele olhou para a pasta, depois para ela. Algo passou pelo rosto, pequeno e rápido, a sombra de uma nuvem cruzando uma estrada. Você vai voltar, ele disse, quieto, quase gentil. Elas sempre voltam. Luna pegou a bolsa. Talvez, ela disse, mas não por você. Ela virou e saiu.
O lobby era de mármore, com um eco cheirando a produto de limpeza e flores brancas caras. Arranjo grande, perto da recepção. Pétalas já levemente passadas, bonitas e alheias. As portas abriram. Amanhã. São Paulo, às 9 da manhã de outubro, a calçada ainda escura da chuva de ontem à noite. E de uma padaria a um quarteirão. Pão fresco, quente e levemente azedo e completamente comum. Colunas de sol entrando entre os prédios, pegando os últimos restos da neblina. Luna ficou parada na calçada. Um homem passou comendo uma coxinha. Um ônibus expirou os freios na esquina. 2 adolescentes sentados no muro baixo, dividindo o fone de ouvido, encostados um no outro, rindo de algo que ela não conseguia ver. Ela enfiou a mão na bolsa, achou o celular, olhou o canto rachado que ia consertar, a tela levemente manchada, a pequena janela para a máquina que a tinha alimentado e moldado, e levemente, sem aviso, tentando consumi-la por dentro. Ela colocou de volta, olhou para cima, começou a andar, sem destino, sem lista de cenas, sem legenda se formando no fundo da cabeça, só os pés no asfalto molhado e o cheiro de pão, e o sol encontrando brechas entre os prédios como se tivesse algum lugar para chegar. Atrás dela, a torre de vidro pegou a luz e a jogou de volta para a cidade. Indiscriminada, brilhante, fria, ela não olhou para trás.